Olá pessoal, professor Arthur por aqui mais uma vez e agora a gente vai detalhar um pouquinho mais o formato do endereço IPv4, né? Lembrando que no material anterior nós apresentamos o endereço físico, que é o MAC address, e apresentamos o endereço lógico, que é o endereço IP. Ok? E lá nós falamos que nós temos o IP versão 4 e o IP versão 6. Esse material aqui agora é um pouquinho específico em relação ao IPv4. Bom, essa telinha que eu estou apresentando aqui para vocês é uma telinha de configuração de IPs do Microsoft Windows. Pode ser Windows 7, 8, 10, tá? Todos eles têm a mesma telinha de configuração. Nos materiais mais adiante a gente vai entender como é que esses números vieram parar aqui. Mas por enquanto vamos estudar um pouquinho a construção, o formato desse número IPv4. Para isso eu vou lançar mão do meu caderninho aqui para a gente poder entender como é que isso funciona. Então vamos lá. O IPv4, lembra que eu falei que ele tinha 32 bits? Na prática, ele é formado da seguinte maneira, ó, 8 bits, um ponto, 8 bits, outro ponto, 8 bits, outro ponto e, por fim, 8 bits. 8 mais 8, 16, com 8, 24, com 8, 32 bits. Tá bom? Então esta é a configuração de um endereço IPv4. Pessoal, é o seguinte, quando a gente fala de bit, né? Quando a gente fala de bit, nós estamos falando de valores 0 ou 1. Lembram-se disso? Um bit só pode valer 0 ou pode valer 1. Então, quando a gente fala de um endereço de 8 bits, a gente está falando de um endereço com 8 números, zeros ou uns, ou a mistura deles, né? Então, esse daqui, por exemplo, pode ser o 1001, 0001, ponto, 11100001, ponto, 10100000 e ponto 11111100. Observe que aqui a gente está falando de 8 bits, 8 bits, 8 bits e 8 bits. É óbvio, né, que esse endereço desse jeito aqui, ó, da forma como ele está escrito, ele é simplesmente horroroso, né? Já imaginou você falar para alguém assim, olha, configura o seu endereço IP aí, 100100. Então, não é isso que se faz, tá? Qual que é o processo? Você pega esse número binário, porque ele é de bit, binário, e converte para decimal, que é o número que a gente está acostumado. Ó. Veja só, se eu dissesse para você assim, olha, o meu endereço IP é 192.168.0.5. Este número não é mais fácil de ser trabalhado do que este aqui de cima? Lógico que é, né? Só que para nós humanos, né, é desse jeito. Mas a máquina prefere muito desse jeito aqui, ó. Que ela está acostumada, lembra lá do capítulo 1? Né, capítulo 2, a informação vai trafegando dentro da máquina através de bits, de sequências binárias. Né? É isso, a máquina está acostumada com isso. Então, o seu adaptador de rede, quando ele é configurado no Windows com esse endereço, ele já entende que deve usar esse endereço aqui de cima. Ele já faz a conversão automática, você não precisa se preocupar. Ok? Então, 192.168.0.5 é um número que nós estamos acostumados. 1001.0001.11 é o endereço da máquina. Mas o que é importante destacar aqui? Ó? Deixa eu descer um pouquinho a minha tela aqui. O que é importante destacar? Que cada um desses conjuntos, né, de 8 bits formam o que a gente chama de octeto. Tá? Octeto. Cada um desses conjuntos de 8 bits formam o que a gente chama de octeto. E dentro desses octetos,
em formato decimal, nós podemos ter números que vão do 000 até 255. Tá? Então, endereços IPv4, eles são distribuídos da seguinte forma. O primeiro octeto vai de 000 até 255, o segundo também, o terceiro também e o quarto também. Você não vai encontrar um endereço IP do tipo 301.017.152.271. Isso aqui você não vai achar. Mas você pode achar o 218.094.217.005. Pode achar tranquilamente. Por quê? Cada um desses octetos só pode assumir 255 de 0 até 255, ou 256 valores diferentes. Tá? Então você tem 256 valores diferentes para a posição 1, 256 para 2, para 3 e para 4, formando os 4 octetos. Ok? Então, quando você escreve um número no formato IPv4, você está formando um número de 4 octetos que vão de 000 até 255. Contando o 000 como uma posição também, 256 valores. Tá ok? Então, toda essa matemática é para entender a composição do IPv4. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Então, observa o seguinte, olha. 192.168.200.8. Este é um endereço IP de um adaptador de rede. Ok? Seguindo aquela regrinha. São 4 octetos, cada octeto de 000 até 255. Aqui no NetAcad, a gente tem um processo de conversão binária. Olha, este número aqui em cima é a sequência binária. Aqui ele é separado de 8 em 8 bits. E ele é convertido para a base decimal que a gente está acostumado. Ó. Tá? Então, este número aqui, olha, 110000000 é 192. Aí você pode falar assim, mas como é que eu faço para ter certeza disso? Ó, todo Windows tem a calculadora, ok? Então, se você clicar aqui em calculadora, você vai ter a exibição da calculadora padrão. Mas deixa eu te mostrar um negocinho aqui. Ó. Venha no menu Exibir, escolha a opção Programador. Ó, vou clicar nela. Observa que aqui, olha, ele já tem as bases. Ó. Decimal, hexadecimal, binária. Olha só. O nosso 192, né? O nosso amigo 192. Ó, vou entrar aqui, 192. Em decimal, é isso aqui. Se eu clicar aqui ó, em binário, bin, ele vai converter para mim, ó, 1100000, que é este número que a gente tem aqui. Ó. Tá bom? Então, essa conversão que a máquina faz automaticamente, a calculadora do Windows também faz para você. Então, você, teoricamente, não precisa se preocupar. Vamos imaginar, hipoteticamente, que você quisesse converter um número de 8 bits, tá? Lembrando que ele só pode ser composto por 1 e 0. Então, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, tá? Então, são 5 bits aqui e mais 3 zeros à esquerda que ele não representou. Se você converter isso aqui para decimal, a gente está falando do número 26. Tá ok? Então, observe que essas conversões elas são perfeitamente possíveis. E olha só que legal. Aqui dentro também a gente tem a conversão para hexadecimal. Mas a gente vai falar disso lá no padrão IPv6. Tá bom? Então, a calculadora do Windows faz esse processo para nós. Lembrando que é no modo de exibição programador. Ok? Então, fizemos aqui a matemática para determinar o número, não é? A conversão. E um detalhe importante, tá? Um detalhe muito importante. Quando a gente escreve um número em IPv4, não é? Ele tem uma divisão de classe.
tá bom? Ele tem uma divisão de classe. Classe A, classe B, classe C, classe D. Cada uma dessas classes tem uma regrinha, tá? E essa regrinha diz o seguinte, olha, quantos octetos formam a identificação da rede e quantos octetos formam a identificação do host, tá? Da máquina propriamente dita. Pessoal, isso pode parecer estranho, mas não é. Quando a gente faz uma organização de redes dentro de uma empresa, é fundamental que apenas os computadores da rede administrativa conversem entre si. A rede financeira, apenas aqueles computadores conversem entre si. Então a gente faz diferenças na configuração da rede. Tá bom? E a gente vai ver isso mais adiante em alguns exercícios, mas vamos ficar atentos para o seguinte. Existem no IPv4 três redes que são fundamentais. A rede classe A, a rede classe B e a rede classe C. Pessoal, a rede classe A, ela deixa o primeiro octeto para a identificação da rede e os 3 últimos octetos para a identificação das máquinas. A classe B, ela deixa 2 octetos para a rede, 2 octetos para a máquina. E a classe C, 3 octetos para a rede e 1 para a máquina. Em termos de números decimais, se o endereço for classe A, ele vai começar de 000 e vai até 127. Aí ele é classe A. Para ele ser classe B, ele tem que começar do 128 e ir até o 191. E para ele ser classe C, ele começa de 192 até 223. Mas isso pode parecer estranho, né? Mais uma matemática para eu ter na cabeça. Mas existe uma ferramenta que é a máscara de subrede, que é este carinha aqui, ó. Um endereço IP, ele é composto de número IP e máscara de subrede, porque aí ele vai dizer qual é a classe. Ok? Deixa eu voltar na telinha anterior, ó. Tá vendo aqui, ó? Subnet mask é a máscara de subrede. Toda vez que você encontra um valor 255 é a referência. Então olha só, um número 255, outro número 255, outro número 255. Esta máquina, este endereço, ele é classe C. Então, os 3 primeiros octetos identificam a rede e o último octeto identifica o computador, a máquina, tá? Bacana isso, né? Então, isso só acontece no IPv4. A gente vai ver que o IPv6 não tem isso, tá bom? A máscara, então, de um endereço classe A é composta pelo número de IP mais uma subrede, 255.0.0.0. Se a máquina pertencer a um grupo de classe B, tá? Ele vai ter o endereço IP e vai ter uma máscara de subrede 255.255.0.0. Se for classe C, ele vai ter o endereço IP e uma máscara de subrede 255.255.255.0. Então, olha só. Exemplos, né? Ó, a máscara de subrede também é tratada como binário, mas ou é tudo 0 ou é tudo 1. Então, para a máquina também é super simples dela entender o que está acontecendo ali. Tá? Para nós, humanos, a máscara de subrede é identificada dessa forma. Para a máquina, ela é identificada pela sequência binária. Bom? Então, por fim, olha só. Endereçamentos de rede, tá? E ele tem um barrinha 24 aqui, que é uma classificação CIDR, que representa para a gente também a máscara dessa rede, tá bom? E são esses valores aqui, ó, tá vendo? Quando é barra 24 é classe C, quando é barra 16 é classe B e quando é barra 8 é classe A. Mas a gente usa a nomenclatura de máscara de subrede mesmo, tá ok? Então deixa eu voltar aqui rapidinho para minha lousinha, ó. Deixa eu descer aqui para a gente finalizar.
Então, se eu tiver um endereço do tipo 192.168.03, a máscara de subrede dele será 255.255.255.0. Tá bom? Essa máscara de subrede me indica que a gente está falando de um endereço classe C. Ou seja, os 3 primeiros octetos representam a rede e o último octeto representa o host. Tá bom? Vamos pegar, por exemplo, agora uma rede do tipo 156.117.023. Este endereço vai ter uma máscara de subrede 255.255.0.0. Ou seja, isto aqui é um endereço classe B. Tá bom? Então, os 2 primeiros octetos rede e os 3 últimos octetos o host. E por fim, vamos pegar aqui o endereço 55.107.27.13 com uma máscara 255.0.0.0. Isso aqui a gente está falando de um endereço classe A. Tá bom, pessoal? Eu sei que é confuso, eu sei que é difícil, mas eu recomendo você assistir novamente esse material, ler o material de reforço do NetAcad, para que isso fique muito claro, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho do formato do IPv6. Valeu, pessoal. Até mais.